Bom dia, irmãos. Bom dia! O galo cantou, vocês estão bem acordados. Então, que bom, a gente vai poder acrescentar algumas palavras ao que os irmãos acabaram de conversar com a gente. Quando eu recebi o convite para vir, eu aceitei com muita fé. Quando cheguei aqui, foi com a esperança de que passaria a noite e chegaria a minha mensagem acordado. Eu estou acordado e vou pregar para os irmãos com muito amor, viu? Então, eu louvo a Deus pela experiência que os irmãos estão me proporcionando e estamos tendo juntos. Quem é a primeira vez que veio para o Madruga Jovem? Primeira vez. Olha aí, muita gente. Quem vai vir a quarta vez? Já. Eu só não vou divulgar porque é segredo, viu? Mas já a gente divulga o próximo Madruga Jovem. Quando eu recebi a ideia do tema e que eu seria a terceira mensagem, e o tema é de fato difícil, nota-se pela maneira como a gente não conseguiu definir o tema. Alguns disseram que o amor é um sentimento, outros não souberam responder exatamente. Alguns disseram que não é um sentimento, mas é uma decisão. Então, note como é difícil definir o amor. Mas eu não vou definir o que é o amor, não vamos dar uma definição de amor, mas vamos olhar para o inimigo do amor. O Papa Gregório, lá no sexto século, ele fez uma lista de 7 pecados capitais, 7 pecados mortais. Alguns teólogos até gostam dessa lista. Ela não é uma lista que está nas Escrituras, não tem um versículo, não tem uma passagem nas Escrituras que trata desses 7 pecados capitais. Mas o Papa Gregório, ele alistou esses pecados e ele fez ele sistematizou com um versículo. O primeiro pecado mortal é o orgulho. E nós vamos começar falando sobre orgulho e depois nós vamos encerrar com o amor. Por que, pastor, começar falando sobre orgulho? Porque o orgulho é o inimigo número 1 do amor. A princípio, estávamos aqui na dinâmica, alguns orgulhosos, porque dando uma demonstração do que é orgulho, porque conseguiram se soltar, se desamarrar do companheiro. Irmãos, na verdade, existem 2 tipos de orgulho. O primeiro pode ser classificado como um orgulho bom. Aquele orgulho que você sente de si, é uma satisfação por algo, por uma conquista. É uma satisfação por algo que você tem. Não é uma satisfação demasiada. Não é aquele sentimento de que você é maior, é melhor e ninguém mais, porque esse é o segundo tipo de orgulho, e esse orgulho é ruim. Esse orgulho quebra a nossa comunhão com Deus, quebra o nosso relacionamento com os irmãos. Como eu disse, eu decidi começar pelo orgulho, porque o orgulho é o inimigo número 1 do amor. O orgulho ofusca a nossa visão e muitas vezes nos esquecemos de olhar com amor para os nossos irmãos. Nós somos demasiadamente orgulhosos. Irmãos, eu sou o melhor pregador da noite. Sou ou não sou? Minha esposa disse que sou. Irmãos, eu estou vestido com a melhor roupa. Estou ou não estou? Irmãos, eu tenho a voz mais bonita. Tem ou não tem? Boa noite. Não, nem pastor chega nos meus pés. Irmãos, nós somos orgulhosos. Quero contar uma história para você de um homem que comprou um carro novo. Era um carro possante, veloz. E só ele tinha na cidade. Bom, pelo menos ele achava que só ele tinha na cidade. A sua maior felicidade era correr nas estradas de chão,
fazendo com que a poeira levantasse e os carros que vinham atrás não viam o que estava vindo à sua frente. De repente ele se deparou com alguém que tinha um carro igual ao dele, da mesma cor, tão possante quanto o dele, e ele resolveu emparear. Quando ele coloca o seu carro ao lado daquele carro, ele nota que é uma mulher. O seu coração se encheu de orgulho. Então ele acelerou e quis passar, e a mulher também querendo passar. E ele é uma corrida e começou a correr mais rápido. De repente, eles chegaram diante de uma curva. Ele permitiu que a mulher passasse. Ela gritou: porco! E ele gritou de lá: você é uma... De repente, ele bate no grande porco que estava deitado na lama na curva e espatifa o seu carro todo. A grande lição é que nós não devemos olhar, não devemos ser orgulhosos com aquilo que a gente tem. O Provérbios capítulo 16, versículo 18. A propósito, você sair daqui com estas palavras na sua mente, eu já vou ficar feliz por aquilo que a gente vai conversar hoje à noite. Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então, vamos tentar memorizar esse versículo. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Vamos lá, todo mundo dizer esse versículo junto. Virar o microfone. Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito. Amém. Graças a Deus. Se você puder guardar esse versículo no seu coração, na sua mente, eu já vou ficar muito contente. O que é orgulho? Orgulho é aquela condição mental em que uma pessoa se encontra quando começa a pensar deliciosamente que ela é superior a todas as outras pessoas. Quando você começar a pensar sobre si, que você é superior às outras pessoas, você estará sendo orgulhoso. Quando você pensar que o seu celular é melhor que o próximo, você vai estar sendo orgulhoso. E o orgulhoso, muitas vezes, coloca a Deus de lado. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 5, que abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Deus punirá todo arrogante. E ainda em Provérbios capítulo 29, versículo 23, a soberba do homem o abaterá. O orgulhoso terá um fim trágico. O orgulhoso sempre tem um fim trágico. John Lennon disse: olha, Jesus era até um cara legal, mas os seus ensinos eram muito simples. Nós somos mais conhecidos do que Jesus. Qual foi o fim do orgulho de John Lennon? Uma bala, né? E algumas pessoas só querem ser a bala que matou John Lennon. Tancredo Neves, ele disse: olha, se eu tiver 500 votos do meu partido, eu já sou eleito presidente. Tancredo Neves conseguiu os 500 votos, ele conseguiu até mais. Mas um dia antes de tomar posse, o orgulho de Tancredo Neves o abateu. O orgulho ofusca o amor. É esse o orgulho que Deus odeia. É esse o orgulho que desagrada a Deus. É quando você pensa de si que é superior a todas as outras pessoas, a todas as outras coisas. É quando você pensa que você tem certas coisas que outros não têm.
O salmista, o Salmo 101, ele revela que Deus não suporta o orgulho. Ele diz: o que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Deus não suporta o orgulhoso. Algumas características de uma pessoa orgulhosa. A primeira delas, um orgulhoso não pede licença. Ele simplesmente sai atropelando as pessoas. O orgulhoso não pede perdão. Fica se justificando. Não pede perdão. Ele fica se justificando. O orgulhoso não dá explicações, mas fica ameaçando. O orgulhoso não delega autoridade, mas faz tudo sozinho. O orgulhoso não faz elogios, ele só reclama. O orgulhoso não agradece, ele somente cobra. O orgulhoso não ouve conselhos, mas ele só quer falar. O orgulhoso acha que não deve satisfação a ninguém. Eu devo dar satisfação da minha vida a ninguém? Você possui algumas dessas características? Se possui, ore ao Senhor para que Ele te faça abandonar o orgulho. Mas existem 4 características semelhantes a todas as pessoas. A primeira delas, o orgulhoso avalia exageradamente a si mesmo. Todo orgulhoso, ele faz o que eu fiz. Que o pastor Almir esteja dormindo bem tranquilo nesta noite, nesta madrugada. Eu sei, sou melhor do que alguém. Todo seminarista quer ser igual a mim, viu? Todo pastor também, até certo ponto, quer ser o pastor Almir. Mas depois a gente vai vendo as próprias pernas e vai ganhando experiência. Mas eu sou melhor, eu faço melhor. Pregar, é eu que prego melhor. Pastor Carlos não chega nem aos meus pés. Que ele esteja dormindo. Pastor Carlos está aqui não, né? Que esteja dormindo a hora dessa. Mas o orgulhoso avalia a si mesmo exageradamente. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você não precisa pensar exageradamente disso. Você não precisa. Não pense muito. E se você acha que fica lá, deixe que as pessoas digam. O jogador do meu time, o Ganso, ele disse essa semana que ele é o melhor meia do Brasil. Melhor meia. E alguns, eu concordo, mas deixa as pessoas dizerem, Ganso. Deixa os críticos falarem. Irmão, deixe que as pessoas olhem para você e digam que você faz algo bom, algo bem feito. Outra característica que é semelhante a todos os homens: o orgulhoso considera os outros inferiores. É o velho nariz empinado, né? Paulo afirma que o cristão deve considerar os outros superiores a si. Eu não sou superior a você. É você que é superior a mim. Você já viu na nossa igreja alguém brigando assim? Não, pinta da cor vermelha porque a cor vermelha é melhor. E o irmão, não, irmão, azul é melhor porque é a cor que você prefere. É sempre, não, tem que pintar de vermelho, que eu gosto de vermelho. E assim vai as discussões em todas as outras ocasiões. Irmãos, devemos fazer com que o outro seja melhor. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Terceira característica de todo orgulhoso: o orgulhoso é apegado às suas qualidades superiores. Olha, irmãos, todos nós temos talento. Por exemplo, eu vi um rapaz cantar, tem uma dó de mim. Se eu começar a cantar, caso vocês saírem correndo. Cada um de nós tem um dom, um talento dado por Deus, que sim, outros não têm, que vocês fazem muito bem. Mas, irmãos, mais uma vez, deixe que os outros digam, né?
Deixe que os outros falem. O próprio de Cristo, ele sendo Deus, sendo superior a todos os homens, ele se humilhou. Quarta e última característica semelhante a todos os homens: o orgulhoso não reconhece a generosidade de Deus. O orgulhoso não reconhece que quem deu foi Deus. Você conseguiu o quê? Esse carrão que você tem foi o meu esforço, pastor. Essa semana eu conversei com um irmão, e o irmão com S10, 9, cabine dupla. Estou me esforçando demais, pastor. Trabalhando demais. Irmão, por que você não foi mais para a igreja? Estou trabalhando demais, pastor. Trabalhando demais. Tenho conseguido minhas coisas e não posso parar agora. Quem deu essas coisas aí? Quem dá essas coisas aí? Deus. Não seja orgulhoso. Reconheça que quem te dá todas as coisas é Deus. O orgulho, ele mata o amor. Ele mata o amor a Deus. E os irmãos comentaram muito bem as passagens de Oséias e Deuteronômio. Irmãos, o amor é uma decisão. É um sentimento que você sente, o desejo, a necessidade de amar. Mas o amor é uma decisão, você decide amar. Deus, ele não só sentiu, mas ele decidiu me amar. Irmãos, por trás dessa capa de jovem pastor bonito, reconheça que é sua vida. Brincando. Por trás dessa capa, algo podre que Deus poderia lançar fora, mas Ele me amou a ponto de olhar para mim, me perdoar dos meus pecados, entregar o seu Filho Jesus na cruz, para que eu pudesse ter a salvação e experimentar o seu amor. Vamos abrir para uma passagem interessante. Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 39. Mateus capítulo 22, versículos de 37 ao 39. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. A palavra de Deus diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é a palavra que se repete aí? Qual é a palavra que se repete nesse texto aí? Amarás. Amarás. A Bíblia é a história do amor de Deus por nós. A Bíblia é a história do amor de Deus pelo seu povo. As passagens que os irmãos leram, estas passagens nos indicam essa verdade. Deus é um Deus de amor e espera que nós amemos como Ele nos amou. Vamos para a passagem que deu origem ao nosso tema: fé, esperança e amor. Qual é a passagem? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Coríntios, capítulo 13, versículo 13 diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Os irmãos estão entendendo a minha responsabilidade?
O maior dos três é o meu tempo. Meu Deus. Irmãos, nós não podemos olhar para essa passagem isoladamente, olhar para ela e dizer: oh, que legal, um poema lindo sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13 parece um cântico, um poema sobre o amor, mas não é. Não é. É o desejo de Paulo por resolver um problema grave na igreja de Corinto. Qual era o problema grave da igreja de Corinto? O orgulho. Aquela igreja era uma igreja orgulhosa, irmãos. Aquele povo era um povo orgulhoso. Por quê? Nos primeiros capítulos a gente já nota um povo faccioso. O meu mestre é melhor. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Pedro é o fundador da igreja. A gente já nota uma igreja orgulhosa, um povo orgulhoso. O meu mestre é melhor. A gente nota o apóstolo Paulo exortando que Deus não escolheu muitos mestres, não. Deus escolheu as coisas fracas para torná-las fortes. Por que Paulo disse isso? É porque tinha um povo orgulhoso na igreja. Eu tenho maior conhecimento. Eu sei mais coisas sobre Deus, sobre Jesus, sobre a vida cristã. Eu sou mais espiritual. O orgulho até impedia os crentes em Corinto de ver o seu próprio pecado. Eles olhavam para si com tanto orgulho, que se sentiam santos, a ponto de não perceber o pecado de imoralidade, divisão na igreja. Eles estavam levando as questões da igreja para tribunais seculares, humanos, ao invés de resolver seus problemas dentro da igreja. Orgulhosos, estavam esquecendo-se do amor uns para com os outros. O orgulho cegou o entendimento daqueles irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 11, que a gente lê todo o primeiro domingo do mês, o apóstolo Paulo lá está combatendo o orgulho. Cada um estava lá, indo lá na mesa, comendo o bastante, esquecendo do próximo. Porque o orgulho ofuscou o amor. Irmãos, na verdade, o único amor conhecido pelos cristãos de Corinto era o amor eros, sensual. Eles não tinham de fato ainda entendimento sobre o amor ágape, que o apóstolo Paulo, todas as vezes que usa a palavra amor aqui, ele fala do amor ágape, um amor sacrificial, um amor de auxílio ao próximo, um amor de estender a mão, um amor de se colocar no lugar do irmão em tempos de dificuldades. Aonde estava o amor dos coríntios? Quando cada um deles queria ser mais espiritual, cada um deles queria falar mais alto na igreja a sua língua, cada um deles queria ter um dom mais especial. E é nesse meio, irmãos, que o apóstolo Paulo lembra quando estava escrevendo a carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre os dons. 1 Coríntios capítulo 14, ele vai continuar falando sobre os dons. E ele quer dizer para os coríntios: olha, cada um de vocês tem um dom dado por Deus. Ótimo, joia. Mas irmãos, não fiquem orgulhosos disso, esquecendo-se de que os dons servem para a edificação da igreja, não só para a sua edificação. Aí o capítulo 13 é uma pausa entre esses dois capítulos, entre o que Paulo está dizendo, e aí Paulo passa a mostrar o excelente amor. E aí, no final do versículo, no final do capítulo 12, versículo 31, o
o apóstolo Paulo diz, a parte dele, diz: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Que caminho sobremodo excelente é esse? É o caminho do amor. E aí o apóstolo Paulo esmigalha o orgulho dos irmãos lá de Corinto, e ele começa a listar: olha, ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que você tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, irmãos, isso aqui é para encher de orgulho alguém. Conhecer toda a ciência, irmãos, profetizar, conhecer todos os mistérios. E aí ele continua: ainda que você distribua todos os seus bens. Olha, quem tem muitos bens leva uma vida de orgulho. Eu tenho bens. E ainda que você entregue o seu próprio corpo para ser queimado. E essa frase aparece várias vezes aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Se não tiver amor, se você não amar, você pode ser rico, você pode saber muita coisa, você pode ser o mais intelectual que existe aí em Juazeiro do Norte, no Brasil. Se não tiver amor, nada disso aproveita. E aí o apóstolo Paulo passa a mostrar o que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor tem origem no próprio Deus. O amor tem origem em Deus, em Cristo Jesus, que entregou-se a si mesmo por amor a nós. O amor origina-se no Espírito Santo de Deus, que cuida de nós até hoje. Paulo encerra sua exortação dizendo assim, olha, capítulo 13, versículo 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Ele diz: olha, esses três, o maior deles é o amor. Mas calma, irmãos, por que Paulo quer dizer, o que Paulo quer dizer com o maior destes é o amor? Não é querendo já causar orgulho no coração dos irmãos, fazer com que os irmãos saiam por aí dizendo que amam mais. Mas é que fé e esperança, quando estivermos na glória com Cristo, elas cessarão. Nós não precisaremos mais a fé que temos hoje, quando estivermos com Cristo. Nós não precisaremos mais ter esperança na volta, porque já estaremos com Ele. E aí Paulo diz: olha, o maior deles é o amor, porque o amor de Deus é eterno. Paulo não despreza a sua fé. Paulo não despreza a sua esperança. Paulo nem exorta você a sair como coitadinho. Não. Mas ele nos ensina a sermos amorosos. Eu não sei lá quantos bens você tem, qual o seu grau de estudo, o seu nível intelectual, mas use todas essas coisas para a edificação do corpo de Cristo, porque assim você vai estar demonstrando o verdadeiro amor. Lancemos fora todo orgulho, lancemos fora tudo aquilo que causa um orgulho que desagrada a Deus, e coloquemos em nossos corações o verdadeiro amor de Deus. Busquemos em Deus o seu amor, o amor que tudo sofre. Se um irmão vier a bater no lado da tua face, o que é que você vai fazer? E se um irmão pecar contra você, o que é que você vai fazer? E se o irmão amanhã pela manhã deixar de cumprimentar você na escola bíblica, amanhã à tarde, o que você vai fazer? Você vai amar. Porque é isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. A amar a igreja para o crescimento e edificação do corpo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor. Louvado seja o Senhor por este tempo, ó Deus, de adoração ao Senhor nesta madrugada.
Deus, não pensei que suportaria até aqui. Eu te agradeço, ó Deus, porque não só eu, mas todos esses irmãos suportaram até aqui. Ó Deus, não por amor a nós, mas por amor a Ti, ó Pai, que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui, ó Deus, para sacrificarmos, para oferecer um sacrifício ao Senhor, mas para demonstrar amor pela Tua igreja, amor pelo Teu povo, amor pelo Senhor. Nós não estamos aqui, ó Deus, para fazer uma troca contigo. Passaremos a madrugada e o Senhor responderá às nossas orações. Não, Deus, mas faz conforme a Tua vontade nas nossas vidas. Faz segundo o Teu tempo, ó Deus, nas nossas vidas. Nós cremos que Tu és um Deus de amor. E o Teu amor revelado a nós nos leva a amar o próximo, amar a Ti. Abençoa, Deus, cada irmão aqui hoje à noite, desta madrugada, com maior sentimento de amar o próximo, maior desejo de amar o próximo, acima de qualquer coisa. Ajuda-nos a resolver as nossas diferenças. Ajuda-nos, ó Deus, a auxiliar os irmãos. E assim demonstraremos o amor que temos por eles. Nós agradecemos por tudo e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a todos.